Inciso 4 do 581, da decisão que pronunciar o réu. Que vocês lembram, quando nós vimos os procedimentos do Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri é composto de duas fases, e a primeira fase, que é o juízo da acusação, ele há toda uma instrução criminal, na qual o juiz, ao término, terá algumas opções. O juiz poderá pronunciar o réu, impronunciar o réu, desclassificar o crime ou absolver sumariamente, né? Então, existem situações lá no Tribunal do Júri em que o juiz monocraticamente poderá. Mas aqui nós estamos falando do mais comum. Existe materialidade do fato comprovada, existe autoria e o juiz pronuncia. O que é pronunciar? É mandar o réu à segunda fase do júri, ou seja, ao plenário do júri. Então, a decisão de pronúncia, ela é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Ela põe fim a uma parte do processo, mas o processo continuará na segunda. Já a impronúncia é uma decisão terminativa mista que põe fim ao processo, certo? Então, da pronúncia, da decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Da decisão que impronuncia o réu, o juiz entende não caber, não haver indício de autoria ou de materialidade, ou de participação, né? Da autoria com participação, o juiz impronuncia. Isso põe fim àquele processo. Então, da impronúncia cabe apelação, mas do recurso em sentido estrito cabe, da pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Uma coisa importante falar, nós devíamos ter falado logo no primeiro inciso, foi quando eu falei do recebimento da denúncia ou da queixa. É importante lembrar que, se essa situação do recebimento, do não recebimento da denúncia e da queixa for num juizado, não se caberá recurso em sentido estrito, e sim apelação para as turmas recursais no prazo de 10 dias. Então muda o prazo da apelação, a apelação é para as turmas recursais. Então, só relembrando esse óbvio que eu não deveria ter explicado logo no primeiro inciso, se não receber a queixa ou a denúncia, certo? Em sede de JECRIM, Juizado Especial Criminal, o recurso será a apelação. Não cabe recurso em sentido estrito em sede de juizado. Mas voltando aqui ao inciso 4, então, da decisão que pronunciar o réu, cabe recurso em sentido estrito. Da decisão que impronunciar o réu, cabe apelação. Da decisão que desclassificar o crime para não competente do júri, cabe recurso em sentido estrito, certo? E da decisão que absolver o réu, na primeira fase do júri, cabe apelação, ok? Vamos para o inciso 5. Inciso 5, da decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Cabe recurso em sentido estrito, certo? Então, ao conceder, negar, arbitrar, cassar a fiança, o recurso é em sentido estrito. Então, o inciso 5 também está válido. O inciso 6 foi revogado pela Lei 11.689 de 2008, que exatamente falava da absolvição sumária. Da decisão, inciso 7, da decisão que julgar quebrada a fiança ou pedido de seu valor, ou perdido o seu valor. Pessoal, a fiança é uma garantia que o réu não vai criar nenhum óbice ao processo. Então, se ele deixar de atender algumas das determinações processuais, o juiz poderá ter como uma punição ele perder a fiança em favor do Estado ou perder parte do valor dessa fiança. Cabe recurso em sentido estrito dessa decisão, tendo ele o efeito suspensivo. Inciso 8, da decisão que decretar a prescrição ou julgar extinta a punibilidade. Aqui bastaria de ter colocado da decisão que decretar a extinta a punibilidade, porque a prescrição é uma delas, né? Mas quais são as decisões que
Quais são as situações que extinguem a punibilidade? Artigo 107 do Código Penal. Quais são? Não necessariamente nessa ordem, mas morte do agente, anistia, graça, indulto, abolício crimes, prescrição, decadência, prescrição, perdão do ofendido nos casos que forem cabidos. Então, todas as situações que extinguem a punibilidade estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Se o juiz entender que qualquer uma dessas decisões e qualquer uma na situação cabe uma das causas extintivas de punibilidade, a parte que não concordar, provavelmente será o Ministério Público, poderá interpor recurso em sentido estrito. Inciso 9, da decisão que indeferir pedido de extinção de punibilidade. É exatamente o contrário do 8. O 8, o juiz determina que ele julga que está extinta a punibilidade. A parte que não concordar vai interpor recurso em sentido estrito. No 9 é o contrário. Alguém afirma que está extinta a punibilidade. Pede que o juiz decrete a extinção da punibilidade. E o juiz entende que não. E aí, essa parte sucumbente, a parte perdedora, poderá interpor recurso em sentido estrito. 10. Da decisão que conceder, negar a ordem de habeas corpus. E aí vai fugir um pouquinho da prática, né? Que normalmente o pessoal fica colocando um habeas corpus, interpôs o habeas corpus, que ele não é conhecido, já interpõe outro, se não for provido. Mas aqui é o seguinte, é da decisão que negar habeas corpus, quando essa decisão é tomada pelo juiz de primeiro grau. Então, digamos que a autoridade coautora é o delegado de polícia. Quem é que vai julgar uma arbitrariedade de um delegado de polícia? É o juiz de primeiro grau. Se você impetra um habeas corpus, apontando com a autoridade coautora, o delegado de polícia. Se o juiz entender de não conceder a ordem de habeas corpus, você não vai interpor um habeas corpus para o tribunal, não. Você vai interpor um recurso em sentido estrito. Ok? Contudo, se a autoridade coautora for o juiz de primeiro grau, e você não vai interpor recurso em sentido estrito, você vai interpor um habeas corpus para o tribunal. Ok? E esse habeas corpus não sendo conhecido, recurso ordinário, conforme for o caso constitucional.